em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para dar prosseguimento ao curso básico de segurança do trabalho em instalações e serviços com eletricidade, ou seja, o curso da NR10. Mas antes de iniciarmos, gostaria também de dar boa tarde a Billy, meu amigo ali do outro lado da técnica, e a minha assistente moderadora, Tatiana. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Camaragibe, Carpina, Gravatá, Pesqueira, Tianguá e a Patrícia, que está em Madrid, que Billy manda um abraço. Tenham todos uma ótima aula. Dando continuidade, hoje nós vamos iniciar a nossa aula, começando, como sempre, vendo os nossos objetivos. Inicialmente, nós vamos conhecer as causas, os mecanismos e os efeitos do choque elétrico. E, em seguida, conhecer as medidas de prevenção e de proteção contra choque elétrico em alta e baixa tensão, uma vez que o curso básico de segurança em instalações e serviços com eletricidade é um curso voltado para alta e baixa tensão e também para a segurança em subestações, mas não está voltado para aquelas atividades em sistemas elétricos de potência, que são as atividades inerentes às concessionárias de energia elétrica, como Shelp, CES, Coelce e assim por diante. Dando prosseguimento, vamos falar sobre choque elétrico. O que vem a ser o choque elétrico? O choque elétrico, tecnicamente ou conceitualmente, é definido a nível internacional como uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano quando este corpo é atravessado ou é circulado por uma corrente elétrica. Então, todas as vezes que o corpo humano é percorrido por uma corrente elétrica, ele sofre algumas perturbações de naturezas e efeitos diversos, denominado de choque elétrico. Quando este choque elétrico não leva o indivíduo à mortalidade, é simplesmente um choque elétrico. Quando ele provoca a morte do indivíduo, ele é chamado de eletrocução. Dando prosseguimento, quais são os efeitos que um choque elétrico pode provocar? Um choque elétrico, ele pode provocar desde violentas contrações musculares, pode provocar parada respiratória, pode provocar parada cardíaca, fibrilação do coração, que é o coração ele deixa de dar seu batimento normal e fica tremendo. Pode provocar lesões térmicas, queimaduras de diversos graus e assim por diante. Pode incendiar a roupa do indivíduo, pode provocar desmaios, dentre outras enfermidades. Podendo, como nós falamos antes, levar o indivíduo à morte, tá? Ou também provocar a morte por efeito indireto, através de uma queda, se você estiver trabalhando em altura. Quais são os tipos de choque que o indivíduo pode sofrer? Ele pode sofrer um choque por descarga eletrostática, que seria um choque estático. Esse choque é comum aonde? Nas descargas em bancos de capacitores, que armazenam energia elétrica. Redes elétricas, por exemplo, aéreas, nas áreas rurais, é comum essas redes acumularem energia elétrica durante um certo período de desligamento, e na hora que você vai ter acesso, se você não tomar determinadas medidas preventivas, você pode sofrer um choque por descarga eletrostática. Por outro lado, o choque também pode ser de natureza dinâmica, que é o mais conhecido, que é o choque elétrico nas tomadas, como nós conhecemos, nas frequências de 60 Hz em corrente alternada ou de corrente contínua, em retificadores ou baterias e assim por diante. Nas indústrias também são choques de correntes dinâmicas, né? Choques dinâmicos,
porque é em função de correntes elétricas dinâmicas, então o tempo todo circulando na instalação. E pode ser um choque também por descargas atmosféricas, que é uma variante do choque elétrico estático, que ocorre quando as nuvens carregadas eletrostaticamente, geralmente é muito comum nas épocas, nos momentos de chuva, essas nuvens elas se carregam eletrostaticamente na parte inferior de carga negativa e na parte superior com carga positiva, provocando uma carga positiva na superfície do solo, podendo haver aí, se a diferença de potencial chegar a valores da ordem de 5.000 volts por centímetro, você ter o famoso raio ou descarga atmosférica. Quais são os fatores, por sua vez, que podem provocar um choque elétrico? Quais as causas? Uma delas é a falta de conhecimento do assunto. Se o indivíduo, uma pessoa, não tem conhecimento, vamos dizer, dos mecanismos da eletricidade, se ele não tem ideia dos efeitos que uma corrente elétrica pode provocar, se não tem ideia dos perigos de aproximação de tomadas ou condutores submetidos a uma tensão elétrica, uma voltagem, ele pode vir a tomar um choque por falta de conhecimento. Ele pode vir a ter um contato e vir a sofrer um choque elétrico, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que faça um curso mal feito, ou um treinamento mal feito, existindo falhas na transmissão do conhecimento, na formação do indivíduo, na sua especialização, pode provocar no indivíduo, vamos dizer, a adoção de comportamentos que podem levá-los a um choque elétrico. Vamos dar um exemplo muito conhecido. Por exemplo, verificar-se uma superfície metálica, uma geladeira ou uma carcaça do motor e está com vazamento de corrente usando as costas da mão. Isso é comum todo mundo fazer isso, porque na cabeça das pessoas, usar as costas da mão, se estiver dando choque, vai jogar a mão longe. Ora, digo a vocês com certeza, não existe nenhuma bibliografia no mundo que diga que quando uma superfície tiver um vazamento, você, em vez de usar um detetor de tensão, chave de fenda, você usa as costas da mão. Ao contrário, eu já presenciei uma situação no passado, onde um eletricista recebeu uma descarga em 13.800 volts, porque foi verificar numa rede de alta tensão, aparentemente desenergizada, se tinha indução da rede da Chesf na nossa rede. Foi verificar isso, porque as redes aéreas, por exemplo, de grande comprimento, induzem tensões elétricas em outras redes próximas. Então, se uma rede de distribuição corre em paralelo com uma outra rede de uma tensão mais elevada, é comum esta rede induzir voltagem na outra. E ele foi verificar se tinha indução na nossa rede, que ia se fazer um trabalho, pensava-se que estava desligada, ele não tomou os procedimentos de segurança necessários e foi usar as costas da mão para verificar se tinha tensão nessa rede por indução. Resultado, nem chegou a encostar, fechou um arco elétrico através da mão dele e ele perdeu os dois braços. A rede estava energizada por outro sistema, ok? Isso decorrente de quê? Isso aí, falta de conhecimento, falta de treinamento e outras razões de cunho de conhecimento, por exemplo. Pode também ocorrer por falta de supervisão. Os grupos de trabalho, os indivíduos, infelizmente, com o passar do tempo, se não se fizer uma supervisão sistemática das atividades, é natural que comece a se desrespeitar regras e procedimentos. E esse desrespeito a regras e procedimentos podem levar à ocorrência de um choque elétrico. Ou seja, na prática, em condições normais, todo mundo, geralmente, tende a evitar procedimentos árduos, procedimentos ininteligíveis, procedimentos longos, que dão muito trabalho. As pessoas gostam de fazer os atalhos. E os atalhos estão abertos aos erros e aos acidentes. Por isso, a supervisão de serviços é uma atividade que deve ser feita sistematicamente para evitar ocorrências de acidentes.
Outro fator que pode causar o choque elétrico são as práticas inadequadas de trabalho. São procedimentos incorretos, muitas vezes pela falta de conhecimento ou até por equívocos da própria empresa, tá? Como também outra forma ou outro fator que pode causar um choque elétrico são instalações e manutenção de instalações precárias. Muitas vezes se faz decorrente, essas instalações podem ser decorrentes de um mau projeto, podem ser decorrentes